Em uma estrada desolada que cortava o interior do Ceará, sob o sol escaldante do meio-dia, uma cena perturbadora se desenrolava sem que ninguém ao redor percebesse. O posto de gasolina era movimentado, daqueles pontos de parada obrigatórios para quem viajava entre Fortaleza e o sertão. Caminhoneiros descansavam à sombra de árvores raquíticas, famílias esticavam as pernas depois de horas na estrada, e vendedores ambulantes ofereciam água de coco e tapioca. Tudo parecia absolutamente normal, cotidiano, seguro. Mas na carroceria de uma caminhonete Fiat Strada branca, estacionada nos fundos do posto, longe dos olhares mais atentos, estava Isabela, uma menina de apenas 8 anos. Seus cabelos castanhos grudavam no rosto suado, marcas de lágrimas secas desenhavam trilhas na poeira que cobria suas bochechas. Seus pulsos delicados estavam amarrados com uma corda grossa de sisal, o tipo usado para prender cargas pesadas, e os nós eram tão apertados que deixavam marcas vermelhas e roxas em sua pele clara. Ela não chorava mais, não porque tivesse se acalmado, mas porque o medo havia consumido toda sua energia. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes e cheios de curiosidade, agora refletiam apenas terror puro e resignação. Ela sabia que qualquer som, qualquer movimento brusco poderia trazer consequências terríveis. O homem que a havia sequestrado estava a poucos metros de distância, encostado na lateral do posto, fingindo mexer no celular enquanto observava cada pessoa que passava. Ele vestia uma camisa xadrez desbotada, calça jeans suja de graxa e um boné dos Correios puxado para baixo, escondendo parte do rosto. Para qualquer observador casual, ele era apenas mais um trabalhador fazendo uma pausa, nada digno de atenção. Mas Isabela conhecia aquele olhar frio, calculista, sempre vigilante. Ele havia deixado claro o que aconteceria se ela tentasse pedir ajuda. Se você fizer qualquer barulho, qualquer sinal, eu volto e você vai se arrepender. E não pense que alguém vai acreditar em você. Vão achar que você está inventando história. As palavras dele ecoavam na mente da menina como um disco arranhado, repetindo sem parar, paralisando qualquer pensamento de resistência. Ela havia tentado gritar quando ele primeiro a pegou, mas a mão dele cobriu sua boca tão rápido e com tanta força que ela quase desmaiou. Depois disso, a voz dela simplesmente desapareceu, trancada em algum lugar profundo dentro de seu peito, presa por correntes invisíveis de pânico. Isabela olhou ao redor da carroceria, procurando desesperadamente por alguma saída, alguma esperança. A caminhonete estava estacionada de costas para o movimento principal do posto, o que significava que pouquíssimas pessoas podiam vê-la, mesmo que olhassem naquela direção. O sol do Nordeste batia implacável no metal da carroceria, transformando o espaço em um forno. Ela sentia a garganta seca, cada respiração queimava seus pulmões. Quanto tempo havia passado desde que sua mãe percebera seu desaparecimento? Horas? Dias? O tempo havia perdido o significado. Tudo o que ela sabia era que estava sozinha, completamente sozinha, em um mundo que continuava girando sem se importar com seu sofrimento. Mas então, através da névoa de desespero que nublava sua mente, Isabela viu algo que fez seu coração dar um pequeno pulo de esperança. Do outro lado do posto, perto das bombas de gasolina, havia um grupo de policiais militares fazendo uma pausa. E com eles, em formação disciplinada, estavam 12 pastores alemães. Os cães policiais descansavam à sombra de uma árvore, alguns deitados, outros sentados, todos com aquela postura alerta característica de animais treinados para o trabalho. Seus pelos dourados e pretos brilhavam sob a luz intensa, suas vínguas para fora enquanto tentavam se refrescar do calor insuportável. Isabela conhecia aqueles cães, ou pelo menos conhecia cães como eles. Todas as noites, antes de dormir, ela assistia vídeos no celular da mãe sobre cães policiais, sobre como eles eram treinados para encontrar pessoas perdidas, detectar drogas, proteger seus parceiros humanos.
Ela adorava ver como os pastores alemães conseguiam farejar coisas que humanos jamais perceberiam, como seus ouvidos captavam sons que para as pessoas eram inaudíveis, como eles nunca desistiam de uma busca até encontrar o que procuravam. A menina havia sonhado em ter um cachorro assim quando crescesse, em treiná-lo, em formar aquela conexão especial que via nos vídeos. Agora, amarrada e assustada na carroceria de uma caminhonete, aqueles vídeos de repente pareciam mais do que simples entretenimento. Eles eram conhecimento, informação que poderia salvá-la. Isabela lembrou-se de um vídeo específico que havia assistido repetidamente, sobre como os cães policiais conseguiam ouvir frequências de som muito além da capacidade humana. O treinador no vídeo explicava que enquanto humanos podiam ouvir até cerca de 20.000 Hz, os cães conseguiam detectar sons de até 65.000 Hz. Ele demonstrava como um cão podia ouvir o barulho de um arranhão suave em metal a dezenas de metros de distância, mesmo em meio a outros ruídos. Eles não apenas ouvem melhor, dizia o treinador, eles ouvem diferente. Para um cão treinado, cada som conta uma história. A mente de Isabela começou a trabalhar freneticamente. Ela não podia gritar, não podia acenar, não podia fazer nada que chamasse a atenção do homem que a havia sequestrado. Mas talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer algo que apenas os cães ouviriam. Algo pequeno demais para humanos notarem, mas alto o suficiente para aqueles ouvidos especializados. Com as mãos ainda amarradas, Isabela começou a se mover muito lentamente, milímetro por milímetro, tentando não fazer nenhum movimento súbito que pudesse ser visto de longe. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos ao redor poderiam ouvi-lo, mas ela forçou-se a continuar. Ela posicionou suas mãos amarradas de forma que seus dedos pudessem alcançar levemente o chão de metal da carroceria. O metal estava quente, quase queimando ao toque, mas ela ignorou a dor. Então, com toda a concentração que uma criança de 8 anos assustada poderia reunir, ela começou a arranhar o metal com suas unhas. O som era minúsculo, quase imperceptível, um leve raspado rítmico que se perdia instantaneamente no barulho ambiente do posto de gasolina. Carros passavam, pessoas conversavam alto, música tocava de algum rádio distante. Para qualquer ouvido humano, o som que Isabela fazia era completamente inaudível, engolido pelo caos sonoro ao redor. Ela arranhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada aconteceu. Os policiais continuavam conversando entre si. Os cães continuavam descansando. O mundo continuava indiferente. Isabela sentiu lágrimas queimando seus olhos novamente. Talvez sua ideia fosse idiota. Talvez os vídeos estivessem errados. Talvez os cães estivessem longe demais, ou cansados demais, ou simplesmente não se importassem. Ela estava prestes a desistir quando algo extraordinário aconteceu. O maior dos pastores alemães, um macho imponente com uma cicatriz acima do olho esquerdo e pelagem mais escura que os outros, de repente levantou a cabeça. Suas orelhas triangulares giraram como antenas parabólicas, apontando diretamente na direção da caminhonete. Seu corpo, que estava relaxado um segundo antes, ficou completamente rígido. Os outros cães notaram a mudança em seu comportamento imediatamente, pois em matilhas treinadas, os animais aprendem a ler uns aos outros com precisão cirúrgica. Um por um, todos os 12 pastores alemães levantaram-se, seus focinhos apontando para a mesma direção, suas respirações ficando mais rápidas e superficiais. Os policiais, que estavam distraídos conversando sobre futebol e reclamando do calor, finalmente notaram a mudança no comportamento de seus parceiros caninos. Sargento Rodrigo, um homem de 43 anos com mais de 20 anos de experiência com cães policiais, franziu a testa ao ver Rex, o cão líder, assumir aquela postura específica. "O que foi, garoto?" ele perguntou, aproximando-se. Mas Rex não olhou para ele. Seus olhos âmbar estavam fixos na caminhonete branca nos fundos do posto, e um rosnado baixo, quase inaudível, começou a vibrar em seu peito.
Isabela viu a reação dos cães e seu coração saltou. Eles haviam ouvido. Os cães haviam realmente ouvido seu pequeno sinal de socorro. Com renovada esperança, ela arranhou o metal novamente, desta vez com mais força, mais urgência. O som ainda era incrivelmente baixo para ouvidos humanos, mas para os 12 pastores alemães era como um alarme de incêndio. Rex deu um passo à frente, depois outro. Seus músculos ondulavam sob a pelagem, cada fibra de seu corpo focada naquele som distante que contava uma história de perigo, de angústia, de alguém precisando desesperadamente de ajuda. Os outros cães o seguiram, formando uma linha perfeita, seus anos de treinamento assumindo o controle de seus instintos. Sargento Rodrigo e os outros policiais imediatamente perceberam que algo estava errado, muito errado. Cães policiais não reagiam assim sem motivo. Eles eram treinados para ignorar distrações, para manter a calma em situações caóticas, para só alertar quando detectavam algo genuinamente perigoso ou importante. Ver todos os 12 animais focados no mesmo ponto, com aquela intensidade, significava apenas uma coisa. Havia uma emergência real acontecendo. Pessoal, Rodrigo disse em voz baixa, mas firme. Alguma coisa está acontecendo. Preparem-se. Os outros 4 policiais imediatamente mudaram de postura, mãos indo instintivamente para as armas em seus coldres, olhos varrendo o posto em busca de ameaças visíveis. Mas eles não viam nada de errado, apenas pessoas normais fazendo coisas normais em um dia normal no Ceará. Rex, porém, não esperou por comandos. Ele começou a andar em direção à caminhonete, seu passo firme e decidido. Os outros cães o seguiram automaticamente, mantendo a formação. Sargento Rodrigo fez um sinal para os outros policiais e todos começaram a seguir os cães, mantendo distância suficiente para não interferir, mas próximos o bastante para reagir se necessário. Isabela viu os cães se aproximando e sentiu uma mistura de alívio esmagador e medo paralisante. Eles estavam vindo ajudá-la, mas e se o homem visse? E se ele cumprisse sua ameaça? Ela olhou rapidamente na direção onde ele estava e seu sangue gelou. O homem também havia notado os cães. Ele havia se afastado da parede do posto e agora observava a aproximação dos animais com olhos estreitados e expressão cada vez mais tensa. Sua mão direita se movia lentamente em direção ao bolso da calça, onde Isabela sabia que ele guardava uma faca de cabo preto que ela havia visto quando ele a colocou na caminhonete. O homem estava calculando, decidindo se deveria correr, lutar ou fingir normalidade. Rex chegou à caminhonete primeiro. Ele não latiu, não rosnou alto, não fez nenhum movimento agressivo. Em vez disso, ele simplesmente colocou suas patas dianteiras na lateral da carroceria e olhou diretamente para Isabela. Seus olhos a estudaram por um longo momento, tomando nota das cordas, das marcas nos pulsos, do medo estampado em seu rosto, da poeira e das lágrimas. Então ele virou a cabeça e olhou diretamente para Sargento Rodrigo, e naquele olhar havia uma mensagem cristalina. Havia uma criança ali, ela estava em perigo, e eles precisavam agir imediatamente. Os outros cães formaram um semicírculo ao redor da caminhonete, alguns voltados para Isabela, outros voltados para fora, criando instintivamente uma barreira protetora. Sargento Rodrigo aproximou-se rapidamente e quando seus olhos finalmente pousaram na menina amarrada na carroceria, seu rosto empalideceu. "Meu Deus!" ele sussurrou. "Cabo Silva, temos uma criança aqui, criança amarrada!" Os outros policiais correram para mais perto, seus rostos mostrando choque e raiva ao verem Isabela. Cabo Silva, uma mulher de 31 anos com cabelos presos em um coque apertado, imediatamente começou a verificar a área ao redor. Onde está o responsável? Alguém viu quem deixou ela aqui? Isabela tentou falar, tentou apontar, mas sua voz ainda estava presa e suas mãos amarradas não conseguiam se mover o suficiente. Ela olhou desesperadamente na direção onde o homem estava e Cabo Silva seguiu seu olhar. O homem ainda estava lá, mas agora tentava discretamente recuar em direção aos banheiros do posto, tentando se misturar com outros viajantes. Mas ele havia cometido um erro crítico.
Ele continuava olhando para trás, para a caminhonete, incapaz de resistir à compulsão de verificar se ainda havia uma chance de recuperar sua vítima. E esse olhar desesperado foi exatamente o que Cabo Silva precisava ver. Aquele homem ali, ela disse, apontando discretamente. Camisa xadrez, boné dos Correios. Ele está se afastando, mas não para de olhar para cá. Sargento Rodrigo seguiu o olhar dela e seus anos de experiência imediatamente confirmaram a suspeita. O comportamento do homem gritava a culpa. Soldado Mendes, soldado Carvalho, cerquem ele pela esquerda. Silva, você vai pela direita. Eu fico com a menina. E mantenham os cães prontos. Os 3 policiais imediatamente se dispersaram, movendo-se com a eficiência de profissionais treinados. O homem percebeu que estava sendo cercado e sua expressão mudou, de nervosa para pânico total. Ele deu mais alguns passos para trás, olhos se movendo freneticamente entre os policiais que se aproximavam e a floresta densa atrás do posto que poderia oferecer esconderijo. E então ele correu. Jogou o boné no chão e disparou em direção à vegetação, seus tênis surrados batendo pesadamente contra o chão de terra. Suspeito em fuga! Soldado Mendes gritou pelo rádio enquanto começava a perseguição. Mas ele não precisava se preocupar muito. Rex e 3 outros cães já haviam antecipado o movimento. No segundo em que o homem começou a correr, os animais explodiram em perseguição. Suas patas devoram o chão com velocidade impressionante. Um pastor alemão em plena corrida é uma visão ao mesmo tempo linda e aterrorizante. Músculos definidos trabalhando em harmonia perfeita, mandíbulas poderosas semiabertas, olhos fixos no alvo com determinação inabalável. O homem era rápido, mas não tinha chance. Rex o alcançou em menos de 15 segundos, saltando e usando seu peso para derrubar o fugitivo no chão. Os outros cães imediatamente cercaram o homem caído, rosnando e mostrando os dentes, prontos para atacar se ele tentasse levantar ou fazer qualquer movimento agressivo. Os soldados chegaram segundos depois, armas em punho, e rapidamente algemaram o homem enquanto ele gritava obscenidades e ameaças vazias. De volta à caminhonete, Sargento Rodrigo já havia subido na carroceria e estava trabalhando cuidadosamente para desamarrar Isabela. Está tudo bem agora, pequena, ele dizia com voz suave, tentando acalmar a menina visivelmente traumatizada. Você está segura, ninguém vai te machucar mais. Como você se chama? Isabela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela tentou novamente, forçando as palavras através da barreira de medo, mas sua garganta simplesmente não cooperava. Lágrimas começaram a rolar novamente, desta vez de frustração além do medo. Rodrigo notou sua angústia e rapidamente mudou de abordagem. Ei, não precisa falar agora se não conseguir. Está tudo bem, você está segura. Essa é a parte importante. Ele finalmente conseguiu desfazer os nós cruéis e as cordas caíram, liberando os pulsos feridos de Isabela. Ela imediatamente os puxou contra o peito, esfregando as marcas vermelhas enquanto soluçava silenciosamente. Naquele momento, Rex voltou da perseguição. Ele saltou para a carroceria da caminhonete com facilidade atlética e se aproximou de Isabela lentamente, com movimentos deliberadamente calmos e não ameaçadores. Quando ele estava próximo o suficiente, ele gentilmente pressionou seu focinho contra o joelho dela, um gesto simples, mas profundamente reconfortante. Isabela olhou para o cão grande e, de repente, pela primeira vez desde que havia sido sequestrada, ela não se sentiu completamente sozinha. Suas mãos tremendo se estenderam e tocaram a pelagem macia de Rex, seus dedos se enterrando no pelo quente. O cão não se moveu, apenas permaneceu ali, sólido e reconfortante, uma presença que prometia proteção. E finalmente, Isabela conseguiu libertar sua voz. Não eram palavras completas, apenas fragmentos entrecortados entre soluços, mas era um começo. Ele disse que ia voltar. Rodrigo colocou uma mão gentil em seu ombro. Ele não vai voltar, não vai mais chegar perto de você. Isso eu prometo.
Enquanto o sargento Rodrigo ajudava Isabela a descer da carroceria com cuidado, certificando-se de que ela não machucasse ainda mais os pulsos feridos, Cabo Silva voltou correndo do local onde o suspeito havia sido detido. Seu rosto estava tenso, e ela fez um sinal discreto para Rodrigo se afastar um pouco da menina antes de falar. Os dois policiais se posicionaram a alguns metros de distância, enquanto Rex permanecia ao lado de Isabela, servindo como um guardião silencioso e reconfortante. A menina havia se sentado no chão à sombra da caminhonete, ainda tremendo, mas agora acariciando a cabeça do pastor alemão que havia salvado sua vida. Rodrigo, Silva começou em voz baixa. Encontramos coisas muito ruins no carro dele. Uma van Kombi branca estacionada do outro lado do posto. Tem mais cordas lá dentro, várias, de tamanhos diferentes. Tem fita adesiva, sacos de dormir, garrafas de água, lanches. Parece um kit completo de sequestro. E tem fotografias. A última palavra foi dita com um peso especial que fez o estômago de Rodrigo se revirar. Fotografias de quê? Ele perguntou, embora parte dele já soubesse a resposta e não quisesse ouvi-la. De crianças, Silva respondeu, sua voz ficando ainda mais baixa. Pelo menos 7 crianças diferentes em lugares diferentes. Algumas das fotos parecem ter sido tiradas sem que as crianças soubessem, tipo de longe, em playgrounds, saídas de escolas, praças, mas tem 2 fotos que são diferentes. São de perto. As crianças parecem assustadas e o fundo parece ser dentro de um veículo. O silêncio que se seguiu foi pesado e nauseante. Rodrigo fechou os olhos por um momento, processando a informação e suas implicações terríveis. Você está me dizendo que essa menina não é a primeira? Ele disse, não como pergunta, mas como uma constatação horrível. E provavelmente não seria a última se não tivéssemos parado aqui hoje. Silva assentiu gravemente. Já chamei reforços. A Polícia Civil está a caminho e vão trazer uma equipe especializada em crimes contra crianças. Soldado Mendes está tirando fotos de tudo antes que movam o suspeito. Mas, Rodrigo, tem mais uma coisa. Ela fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Encontramos um caderno. Tipo um diário ou registro. Tem nomes, idades, características físicas, endereços de escolas. Esse cara estava caçando crianças sistematicamente, planejando tudo. A revelação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Eles não haviam apenas interrompido um sequestro isolado. Haviam potencialmente desmantelado uma operação muito maior e muito mais sinistra, e tudo graças aos ouvidos excepcionais de Rex e ao conhecimento de uma menina de 8 anos sobre cães policiais. Ele olhou de volta para Isabela, que agora havia fechado os olhos enquanto Rex deitava ao seu lado, permitindo que ela usasse seu corpo grande e quente como apoio. A cena era ao mesmo tempo linda e devastadora, um momento de conforto em meio a um horror inimaginável. Precisamos falar com ela, Rodrigo disse finalmente. Precisamos saber o que aconteceu, quanto tempo ela estava ali, se ele disse alguma coisa sobre outros lugares ou outras pessoas. Mas com cuidado, Silva, essa criança passou por um trauma que a maioria dos adultos não conseguiria suportar. Silva concordou. Vou chamar uma assistente social. Tem uma que trabalha com a polícia em casos de abuso infantil. Ela mora em Quixadá. Pode estar aqui em 40 minutos. Ótimo. Enquanto isso, vamos tentar fazer ela se sentir segura. E vamos ver se consegue pelo menos nos dizer seu nome completo e onde mora, para que possamos avisar a família. Posso só imaginar o desespero que os pais dela devem estar sentindo agora. Os dois voltaram para perto de Isabela. A menina havia aberto os olhos novamente e observava o movimento no posto, onde outros policiais agora isolavam a área e mantinham curiosos afastados. Câmeras de celular tentavam capturar o que estava acontecendo, e Rodrigo sabia que em poucas horas isso estaria em todas as redes sociais e noticiários locais. Ele se agachou na frente de Isabela, mantendo uma distância respeitosa para não invadir seu espaço pessoal. Isabela, né? Consegui ver seu nome escrito na pulseirinha. De fato, a menina usava uma dessas pulseiras de identificação coloridas que algumas escolas distribuem para passeios.
Você pode me dizer seu sobrenome e o nome da sua mamãe ou do seu papai? Isabela olhou para ele, seus olhos castanhos ainda repletos de medo, mas agora também com um lampejo de esperança. Ela abriu a boca, fechou, tentou novamente. Sua voz saiu como um sussurro rouco, mas audível. Isabela, Fernandes, Costa. Minha mãe é Raquel, Raquel Costa. Muito bem, Isabela. Você está indo muito bem. Rodrigo encorajou suavemente. Você sabe o telefone da sua mãe? Isabela sentiu fracamente e, com voz trêmula, recitou um número de celular. Silva imediatamente anotou e se afastou para fazer a ligação. Rodrigo continuou conversando com a menina, mantendo o tom leve e reconfortante. Você foi muito, muito corajosa, Isabela. O que você fez ali, tentando chamar a atenção dos cachorros, foi muito inteligente. Como você teve essa ideia? Pela primeira vez, algo que se assemelhava a um sorriso minúsculo apareceu no canto da boca de Isabela. Eu assisto vídeos de cachorros policiais toda noite. Aprendi que eles ouvem coisas que a gente não ouve. Então pensei que se eu fizesse um barulhinho pequenininho, talvez eles escutassem. Sua voz falhou novamente, mas ela havia dito o suficiente. Rodrigo sentiu um aperto no peito, uma mistura de orgulho pela coragem da menina e tristeza pela situação que a havia forçado a usar esse conhecimento de forma tão desesperada. Você salvou sua própria vida com esse conhecimento, Isabela. E sabe de uma coisa? Você pode ter salvado outras crianças também. Os olhos de Isabela se arregalaram. Outras crianças? Rodrigo percebeu que talvez tivesse falado demais, mas agora não podia voltar atrás. Sim, parece que o homem que te pegou estava planejando machucar mais crianças, mas agora ele está preso e não vai poder fazer isso nunca mais. Tudo graças a você e ao Rex aqui. Ele acariciou a cabeça do pastor alemão, que levantou o olhar para ele antes de voltar sua atenção para Isabela. Nesse momento, Silva voltou quase correndo, o celular ainda na mão e lágrimas nos olhos. Falei com a mãe dela. A mulher estava... Deus do céu, Rodrigo, ela estava completamente desesperada. Isabela desapareceu tem 5 horas, num posto de gasolina diferente, a uns 80 quilômetros daqui, na BR-116. A mãe tinha parado para abastecer e quando voltou do banheiro, a menina tinha sumido. Ela já tinha registrado o boletim de ocorrência, já tinha mobilizado todo mundo que conhece, estava espalhando fotos nas redes sociais. Ela está vindo para cá agora, deve chegar em menos de 1 hora. Isabela, ao ouvir sobre sua mãe, começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Mamãe, mamãe está vindo! Silva se ajoelhou ao lado dela. Sim, querida, sua mãe está vindo te buscar. Ela está dirigindo para cá neste exato momento e ela está tão, tão feliz que você está segura. A menina soluçou e enterrou o rosto na pelagem de Rex, que permaneceu perfeitamente imóvel, instintivamente entendendo que seu papel agora era servir de âncora emocional para essa criança traumatizada. Antes que mais pudesse ser dito, Soldado Mendes se aproximou rapidamente, com expressão grave. Sargento, o suspeito está falando. Não sobre o caso. Ele pediu advogado imediatamente, mas está fazendo ameaças. Disse que isso é maior do que pensamos e que outros vão continuar o trabalho. Acho que ele não está agindo sozinho. A informação caiu como uma bomba. Rodrigo e Silva trocaram olhares carregados de preocupação. Se realmente havia uma rede de criminosos envolvidos, isso significava que dezenas, talvez centenas de crianças poderiam estar em risco em todo o estado, talvez em todo o país. Tem que avisar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente imediatamente, Rodrigo ordenou. E a Polícia Federal também, porque se isso cruza fronteiras estaduais, vira caso federal. Mendes, você fica vigiando o suspeito e registra qualquer coisa que ele disser, mesmo que pareça sem importância. Silva, você mantém a área isolada e não deixa ninguém além de policiais chegarem perto da Kombi dele até que a perícia chegue. E eu vou ficar aqui com a pequena até a mãe chegar.
Todos concordaram e se dispersaram para suas tarefas. Rodrigo voltou sua atenção total para Isabela, que agora estava mais calma, embora ainda tremesse ocasionalmente. Isabela, eu sei que é muito difícil, mas você consegue me contar o que aconteceu? Como aquele homem te pegou? A menina respirou fundo várias vezes, como se estivesse reunindo coragem. Rex pressionou o focinho contra sua mão, um gesto de encorajamento silencioso. Finalmente, com voz fraca, mas crescentemente firme, Isabela começou a contar sua história. A gente tinha parado num posto. Mamãe foi abastecer o carro. Eu pedi para ir no banheiro. Ela disse para não demorar. Ela fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Quando eu saí do banheiro, ouvi um barulho, tipo um cachorrinho chorando. Vinha de trás do posto, perto de uns contêineres grandes de lixo. Rodrigo já conseguia ver onde a história estava indo e sentiu raiva crescendo em seu peito. Esses predadores sempre usavam as mesmas táticas, explorar a bondade e a ingenuidade das crianças. Eu fui ver, Isabela continuou, lágrimas começando a escorrer novamente. Eu só queria ajudar o cachorrinho, mas quando cheguei lá, não tinha cachorro nenhum, só tinha ele, o homem. Ele estava com um celular na mão, tocando o som de cachorro chorando. Sua voz tremeu violentamente. Ele me pegou tão rápido, colocou um pano na minha boca, um pano que cheirava muito ruim, e eu comecei a ficar tonta. Tentei gritar, tentei chutar, mas não consegui. E depois eu apaguei. O método descrito por Isabela sugeria o uso de alguma substância química para sedação, provavelmente clorofórmio ou éter, técnicas antigas, mas ainda eficazes quando usadas contra vítimas pequenas e despreparadas. Isso confirmava o nível de premeditação e experiência do criminoso. Quando acordei, Isabela prosseguiu, eu estava naquela caminhonete. Minhas mãos estavam amarradas e ele estava dirigindo. Eu tentei falar, mas ele virou para trás e disse que se eu fizesse qualquer barulho, ele ia voltar e me machucar muito. Disse que ninguém ia acreditar em mim de qualquer jeito, que iam pensar que eu tinha fugido de casa. E eu fiquei com tanto medo que minha voz não saía mais. Mesmo quando eu tentava, não conseguia fazer nenhum som. Esse fenômeno, Rodrigo sabia, era chamado de mutismo seletivo traumático, uma resposta psicológica ao trauma extremo, onde a vítima literalmente perde a capacidade de falar, mesmo quando quer desesperadamente comunicar algo. Era comum em crianças que passavam por situações de terror intenso. Depois a gente parou neste posto aqui, Isabela continuou. Ele me deixou lá na caminhonete e saiu. Eu pensei que ele tinha ido embora, que talvez ele tivesse desistido. Mas depois vi ele ali perto, me vigiando. E eu soube que ele ia voltar para me pegar de novo. Ela olhou para Rex com gratidão brilhando através das lágrimas. Foi quando eu vi os cachorros e lembrei dos vídeos e pensei que era a minha única chance. Rodrigo teve que piscar rapidamente para afastar suas próprias lágrimas. A coragem dessa menina, a presença de espírito em meio ao terror absoluto, era algo que ele raramente via, até mesmo em adultos treinados. Antes que ele pudesse responder, escutou um grito vindo da entrada do posto. Isabela! Isabela! Uma mulher de cerca de 36 anos, cabelos despenteados, roupas amarfanhadas e olhos vermelhos inchados de tanto chorar, corria em direção a eles. Ela havia chegado muito mais rápido do que o esperado, provavelmente dirigindo bem acima do limite de velocidade em seu desespero para alcançar sua filha. Mamãe! Isabela gritou e sua voz, que havia estado presa por horas, finalmente explodiu em um choro alto e libertador. Ela tentou levantar, mas suas pernas ainda estavam fracas. Rex imediatamente se posicionou ao lado dela, oferecendo suporte físico para que ela pudesse se apoiar enquanto se levantava.
Raquel Costa alcançou sua filha e as duas colidiram em um abraço desesperado e intenso. A mãe caiu de joelhos, puxando Isabela para seu colo, balançando-a para frente e para trás, enquanto ambas choravam incontrolavelmente. Meu bebê, eu pensei que tinha perdido você. Raquel soluçava, beijando o topo da cabeça de Isabela repetidamente, verificando com as mãos se ela estava inteira, se estava real, se realmente estava ali nos seus braços. Mamãe, os cachorros me salvaram, Isabela conseguiu dizer entre soluços. Eu fiz igual nos vídeos e eles me ouviram. Raquel olhou para cima, vendo pela primeira vez os 12 pastores alemães que ainda mantinham um perímetro protetor ao redor da área. Seus olhos encontraram Rex, que observava a reunião mãe e filha com aquela inteligência peculiar que apenas cães verdadeiramente excepcionais possuem. Obrigada, Raquel disse, primeiro para Rex, depois olhando para Rodrigo e os outros policiais. Obrigada. Não existem palavras, não existe forma de agradecer o suficiente. Vocês trouxeram minha filha de volta. Vocês salvaram minha vida. Rodrigo se aproximou, mantendo um tom respeitoso e suave. Senhora Costa, sua filha é incrivelmente corajosa e inteligente. Foi ela quem salvou a si mesma, de verdade. Nós apenas tivemos a sorte de ter os cães certos no lugar certo, e sua filha teve o conhecimento e a coragem de usar isso. Ele fez uma pausa antes de continuar com a parte difícil, mas preciso informá-la de que a situação é mais grave do que parece. O homem que sequestrou Isabela tinha evidências de que estava planejando atacar outras crianças. Vamos precisar da colaboração de vocês nas próximas semanas. Entrevistas com a polícia, talvez identificação de fotos, possivelmente testemunhos se isso for a julgamento. Vai ser difícil, especialmente para Isabela, mas é essencial para garantir que outras famílias não passem pelo mesmo horror. Raquel apertou sua filha mais forte. Faremos tudo o que for necessário. Esse monstro não pode fazer isso com ninguém mais. Nesse momento, uma van da Polícia Civil chegou, seguida por uma ambulância. Equipes especializadas começaram a desembarcar, e Rodrigo soube que seu papel nessa história estava chegando ao fim. Ele havia feito sua parte, e agora outros profissionais assumiriam, cuidando dos aspectos médicos, psicológicos e investigativos do caso. Mas antes de se afastar, ele se abaixou mais uma vez na frente de Isabela, que ainda estava agarrada à sua mãe. Isabela, você vai ter que conversar com várias pessoas nos próximos dias. Médicos, psicólogos, outros policiais. Vai ser cansativo e às vezes difícil, mas quero que você saiba de uma coisa. Você é uma heroína de verdade. Você não apenas salvou a si mesma, você provavelmente salvou muitas outras crianças que esse homem estava planejando machucar. Então, quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se disso, ok? Isabela assentiu e então fez algo inesperado. Ela se soltou de sua mãe por um momento e abraçou Rodrigo, um abraço rápido, mas genuíno. Obrigada, tio, ela sussurrou. Depois, ela se virou para Rex, que havia sido seu protetor silencioso durante toda a aprovação. Ela envolveu seus pequenos braços ao redor do pescoço do grande pastor alemão, enterrando seu rosto em sua pelagem. Obrigada, Rex. Você é o melhor cachorro do mundo inteiro. Rex, com a sabedoria profunda que apenas cães realmente excepcionais demonstram, gentilmente lambeu a bochecha de Isabela e depois pressionou seu focinho contra o dela, um gesto de despedida e promessa ao mesmo tempo. Uma promessa de que sempre haveria cães como ele, policiais como Rodrigo, pessoas boas no mundo dispostas a proteger os inocentes. E aí, pessoal, antes de continuarmos, vou fazer uma pausa rapidinha aqui. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, porque aqui a gente traz histórias reais que mexem com o coração e fazem a gente pensar sobre o mundo em que vivemos. E me conta nos comentários, você tem cachorro? Alguma vez um animal já te ajudou em um momento difícil? Adoro ler as histórias de vocês, então compartilhe aí embaixo. A gente é uma comunidade e cada história importa.
Agora, vamos continuar, porque tem mais coisa importante que você precisa saber sobre esse caso. Enquanto as equipes médicas examinavam Isabela e Raquel respondia as primeiras perguntas dos investigadores da Polícia Civil, Sargento Rodrigo se reuniu com sua equipe e os outros cães para um debriefing rápido. Rex e os outros pastores alemães haviam sido conduzidos de volta para a sombra, onde receberam água fresca e alguns petiscos como recompensa pelo trabalho excepcional. Isso foi extraordinário, Soldado Mendes disse, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. Em 10 anos de trabalho com K9, nunca vi os cães reagirem a algo tão sutil. Aquele som que a menina fez não poderia ter sido mais de 40 ou 50 decibéis, e ainda assim todos eles detectaram. Rodrigo observava Rex, que agora descansava, mas mantinha um olho sempre voltado na direção onde Isabela estava. Rex tem 17 anos de serviço, ele disse com orgulho evidente na voz. Ele trabalhou em operações de narcóticos, buscas de pessoas desaparecidas, controle de tumultos, segurança presidencial. Ele tem mais experiência que a maioria de nós juntos. E ainda assim, acho que hoje foi seu momento mais importante, o momento que define toda uma carreira. Cabo Silva se aproximou do grupo, guardando seu celular no bolso. Acabei de receber informação da delegacia. Eles fizeram uma busca preliminar no sistema e descobriram que o suspeito tem antecedentes. Já foi preso 2 vezes antes por crimes relacionados a menores, mas sempre conseguiu sair por falta de provas concretas ou por brechas legais. Dessa vez, com tudo que encontramos na Kombi dele, não tem como escapar. Ele vai ficar preso por muito, muito tempo. Bom, Rodrigo disse com satisfação sombria. E quanto às outras crianças nas fotos? Conseguiram identificar alguma? Silva balançou a cabeça. Ainda estão trabalhando nisso, mas 2 das crianças nas fotos mais preocupantes correspondem a casos de desaparecimento não resolvidos dos últimos 6 meses, uma em Sobral e outra em Juazeiro do Norte. As famílias já foram contatadas para possível identificação. Se for confirmado, Deus, Rodrigo, esse caso pode abrir investigações que vão durar anos. O peso dessa realização pairou sobre o grupo. Eles não haviam apenas salvo uma menina, haviam potencialmente destravado a solução para múltiplos casos não resolvidos de crianças desaparecidos, trazendo talvez um pouco de paz para famílias que haviam passado meses em agonia sem saber o destino de seus filhos. E tudo começou com um som quase imperceptível arranhado no metal de uma caminhonete por uma menina de 8 anos que assistia vídeos de cachorros policiais antes de dormir. 3 semanas se passaram desde o resgate de Isabela no posto de gasolina do interior do Ceará. O caso havia explodido na mídia nacional, com reportagens em todos os principais canais de televisão, artigos em jornais de grande circulação e discussões intermináveis nas redes sociais. A história da menina corajosa que usou seu conhecimento sobre cães policiais para salvar a si mesma havia tocado o coração de milhões de brasileiros, gerando conversas importantes sobre segurança infantil, predadores em série e a importância do trabalho policial com animais treinados. Mas além da comoção pública, desenvolvimentos reais e significativos estavam acontecendo nos bastidores. A investigação liderada pela Polícia Civil do Ceará, com apoio da Polícia Federal, havia revelado uma rede de criminosos muito mais extensa do que qualquer um inicialmente imaginara. O homem que sequestrou Isabela, identificado como Marcos Vinícius Teixeira, de 42 anos, não estava agindo sozinho. Ele era parte de um grupo organizado que operava em pelo menos 4 estados do Nordeste, identificando, rastreando e sequestrando crianças para diversos propósitos nefastos que as autoridades ainda estavam investigando completamente. A análise forense do caderno encontrado na Kombi de Marcos revelou informações sobre 17 crianças diferentes. 5 delas correspondiam a casos ativos de desaparecimento. 3 haviam sido encontradas vivas em situações semelhantes à de Isabela, mantidas em cativeiro em locais diferentes, aguardando transporte para destinos desconhecidos. Tragicamente, 2 haviam sido encontradas mortas, suas famílias finalmente recebendo respostas terríveis, mas necessárias, sobre o destino de seus entes queridos.
As outras 7 crianças no caderno não correspondiam a nenhum caso reportado, o que levantava questões ainda mais perturbadoras sobre quantas famílias nem sequer sabiam que seus filhos estavam em perigo. No dia 23 de junho, exatamente 3 semanas e 2 dias após o resgate, uma cerimônia especial foi organizada no Comando Geral da Polícia Militar do Ceará, em Fortaleza. O prédio imponente, com suas colunas brancas e bandeiras tremulando ao vento do Atlântico, estava mais movimentado do que o usual. Dezenas de jornalistas se aglomeravam na entrada, câmeras e microfones prontos. Dentro do grande auditório, mais de 200 pessoas haviam se reunido. Policiais de várias patentes e departamentos, autoridades civis, representantes de organizações de proteção à criança e convidados especiais. Entre esses convidados especiais estavam Isabela Fernandes Costa e sua mãe Raquel. A menina estava visivelmente diferente de como aparecera 3 semanas atrás. Seus cabelos estavam limpos e presos em 2 tranças decoradas com laços coloridos. Ela usava um vestido azul claro com flores brancas que sua avó havia costurado especialmente para a ocasião. As marcas vermelhas em seus pulsos haviam desaparecido quase completamente, deixando apenas as cicatrizes invisíveis do trauma psicológico que ela estava trabalhando através de terapia regular. Ao seu lado, Raquel segurava firmemente a mão de sua filha, ainda claramente abalada pelos eventos, mas também visivelmente grata por ter sua menina de volta. Do outro lado do auditório, em uma área especialmente preparada, estavam os 12 pastores alemães que haviam respondido ao chamado silencioso de Isabela naquele dia fatídico. Os cães estavam em formação perfeita, cada um ao lado de seu handler, seus pelos brilhando sob as luzes do auditório. Rex, como sempre, estava na frente, sua postura ereta e orgulhosa apesar de seus 17 anos de serviço. Seus olhos âmbar ocasionalmente se desviavam para onde Isabela estava sentada, como se ele ainda estivesse vigiando, ainda estivesse protegendo. A cerimônia começou com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Antônio Ferreira Lima, um homem de 58 anos com 3 décadas de serviço, subindo ao pódio. O murmúrio da multidão se acalmou instantaneamente. Senhoras e senhores, autoridades presentes, membros da imprensa e especialmente nossa convidada de honra Isabela. Ele começou, sua voz profunda ecoando pelo sistema de som. Estamos reunidos aqui hoje para reconhecer um ato de bravura extraordinária, de inteligência sob pressão e da ligação especial entre humanos e os animais que servem ao nosso lado na manutenção da lei e da ordem. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem. 3 semanas atrás, no que deveria ter sido um dia comum em um posto de gasolina na BR-116, algo extraordinário aconteceu. Uma menina de 8 anos, enfrentando a situação mais aterrorizante que uma criança pode enfrentar, usou seu conhecimento, sua coragem e sua criatividade para salvar não apenas a si mesma, mas potencialmente dezenas de outras crianças que estavam nos planos de um predador perigoso. A multidão começou a aplaudir espontaneamente e Isabela, sentindo todos os olhos sobre ela, encolheu-se um pouco mais perto de sua mãe. Raquel passou um braço protetor ao redor dos ombros da filha, sussurrando palavras reconfortantes em seu ouvido. O coronel Lima continuou após os aplausos diminuírem. Mas essa história não é apenas sobre a bravura de Isabela, é também sobre a dedicação e o treinamento excepcional dos nossos oficiais K9 e seus handlers. É sobre anos de trabalho árduo, de construção de confiança e comunicação entre humanos e cães, de preparação para momentos onde vidas literalmente dependem da capacidade desses animais de perceber o que nós não podemos. Ele gesticulou para Sargento Rodrigo e os outros handlers se levantarem. Sargento Paulo Rodrigo Santos, com 23 anos de serviço e 15 anos trabalhando com cães policiais. Cabo Juliana Silva Mendes, 10 anos de serviço e 7 com a unidade K9. Soldado Rafael Carvalho Lima, 8 anos de serviço e 5 com cães.
E claro, Rex, um pastor alemão de 9 anos que já participou de mais de 200 operações bem-sucedidas ao longo de seus 7 anos de serviço ativo. A matemática não batia perfeitamente. Rodrigo havia mencionado antes que Rex tinha 17 anos de experiência, mas provavelmente o coronel estava se referindo aos anos em serviço ativo, como cão policial, não a idade total do animal. De qualquer forma, o ponto era claro. Esses eram profissionais experientes e dedicados. Esses homens e mulheres e seus parceiros caninos representam o melhor da Polícia Militar do Ceará. E por isso, é com grande honra que hoje concedemos a eles a Medalha de Mérito Policial, o mais alto reconhecimento que podemos oferecer por serviço excepcional. Um assistente trouxe uma caixa aveludada contendo várias medalhas. Uma por uma, o coronel Lima as colocou ao redor dos pescoços dos handlers enquanto a multidão aplaudia. Quando chegou a vez de Rex, uma medalha especial, maior, com uma fita em cores vibrantes de verde, amarelo e azul, foi cuidadosamente colocada em uma coleira cerimonial especialmente confeccionada para a ocasião. Rex, demonstrando o profissionalismo que o definia, permaneceu perfeitamente imóvel durante todo o processo, apenas sua cauda balançando levemente, a única indicação de que ele talvez entendesse que algo especial estava acontecendo. Mas a cerimônia ainda não havia terminado. O coronel Lima voltou ao microfone, desta vez com um sorriso genuíno suavizando suas características normalmente severas. E agora chegamos à parte mais importante de hoje. Isabela Fernandes Costa, você poderia vir aqui na frente, por favor? Isabela olhou para sua mãe com olhos arregalados de nervosismo. Raquel assentiu encorajadoramente e se levantou junto com a filha, caminhando de mãos dadas em direção ao palco. O auditório inteiro estava em silêncio agora, todos os olhos fixos na pequena figura de vestido azul claro subindo os degraus do palco. Quando Isabela chegou ao microfone, o coronel Lima se abaixou até ficar na altura dos olhos dela, fazendo questão de não intimidá-la. Isabela, ele começou suavemente. Você passou por algo que nenhuma criança deveria jamais ter que enfrentar. Mas a forma como você lidou com essa situação foi nada menos que heróica. Você não entrou em pânico, você não desistiu. Você usou seu conhecimento e sua inteligência para encontrar uma solução quando parecia não haver nenhuma. Ele fez uma pausa, certificando-se de que ela estava acompanhando suas palavras. Por causa de sua bravura, o homem que te machucou está agora na prisão, onde nunca mais poderá machucar outra criança. Por causa de sua coragem, outras crianças foram encontradas e resgatadas. Por causa de sua inteligência, uma rede inteira de criminosos foi desmanchada. Você salvou vidas, Isabela, várias delas. O coronel Lima se endireitou e pegou outra caixa, esta contendo uma medalha diferente das outras. Era uma medalha civil de bravura, raramente concedida e especialmente rara de ser concedida a alguém tão jovem. Por demonstrar coragem extraordinária em circunstâncias extremas, por usar conhecimento para sobreviver contra todas as probabilidades e por ajudar a salvar outras crianças inocentes, é minha honra conceder a você a Medalha Estadual de Bravura Civil. Ele colocou a medalha ao redor do pescoço de Isabela e a multidão explodiu em aplausos tão altos que fizeram o auditório inteiro vibrar. Pessoas se levantaram espontaneamente em uma ovação de pé que durou vários minutos. Jornalistas fotografavam freneticamente, flashes piscando como fogos de artifício. Isabela, esmagada pela atenção, olhou ao redor com olhos brilhando de lágrimas, não de tristeza, mas de algo mais complexo, validação, reconhecimento, a compreensão de que seu sofrimento não havia sido em vão. Raquel, parada ao lado dela, não conseguiu conter as próprias lágrimas, cobrindo a boca com uma mão enquanto a outra permanecia firmemente segurando a de sua filha. Mas então algo maravilhoso aconteceu. Rex, que havia estado sentado pacientemente ao lado de Sargento Rodrigo durante toda a cerimônia, de repente se levantou.
Sem qualquer comando, sem qualquer sinal de seu handler, ele caminhou calmamente através do palco em direção a Isabela. Rodrigo começou a chamá-lo de volta, mas o coronel Lima levantou uma mão, sinalizando para deixar o cão ir. Rex parou diretamente na frente de Isabela e gentilmente pressionou seu focinho contra a mão livre da menina. Isabela olhou para baixo, viu aqueles olhos âmbar inteligentes olhando de volta para ela e finalmente o sorriso que havia estado ausente de seu rosto por semanas inteiras surgiu, genuíno e radiante. Ela se abaixou e abraçou Rex, seus pequenos braços mal alcançando ao redor do pescoço largo do pastor alemão, e sussurrou algo que os microfones não captaram, mas que aqueles próximos puderam ouvir. Obrigada por me ouvir quando ninguém mais podia. A cena foi capturada por dezenas de câmeras e se tornaria a imagem definidora de todo o caso, aparecendo em jornais e sites de notícias em todo o país. Uma menina pequena abraçando o cão grande que havia salvado sua vida, ambos usando medalhas de honra, ambos heróis à sua própria maneira única. Após a cerimônia oficial, houve uma recepção, onde Isabela, sua mãe e os handlers tiveram a oportunidade de conversar de forma mais informal. Várias outras famílias estavam presentes, famílias das crianças que haviam sido encontradas e resgatadas como resultado direto da captura do sequestrador de Isabela. Uma dessas famílias, os Oliveira de Sobral, se aproximou de Isabela com sua filha Mariana, de 7 anos, que havia sido mantida em cativeiro por 4 dias antes de ser encontrada e resgatada. Isabela, a mãe de Mariana, disse, sua voz embargada de emoção. Minha filha está em casa, segura, por causa de você, por causa da sua coragem. Não existem palavras para expressar nossa gratidão. Mariana, tímida mas determinada, estendeu a mão segurando um desenho que havia feito. Mostrava uma menina e um cachorro grande juntos sob um arco-íris. Fiz isso para você, ela disse baixinho, porque você me salvou. Isabela pegou o desenho com cuidado, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Não foi eu, ela respondeu, sua voz ainda carregando traços da fragilidade dos últimos eventos, mas crescendo em confiança. Foram os cachorros, eles é que são os verdadeiros heróis. Sargento Rodrigo, que havia observado a troca, se aproximou e se agachou entre as duas meninas. Sabem de uma coisa, garotas? Vocês duas estão certas. Isabela foi corajosa e inteligente. Rex e os outros cães foram atentos e habilidosos, mas o que realmente fez a diferença foi que todos trabalhamos juntos. A Isabela conhecia os cães porque assistiu vídeos e aprendeu sobre eles. Os cães responderam porque foram treinados para ouvir e reagir. Nós, policiais, investigamos porque foi nosso dever. E agora vocês duas estão aqui, seguras, porque cada pessoa e cada cão fez sua parte. É assim que o bem vence o mal, não com uma pessoa fazendo tudo sozinha, mas com todos fazendo um pouco. As palavras simples, mas profundas, ressoaram não apenas com as crianças, mas com todos ao redor que ouviram. Na verdade, aquela frase seria citada repetidamente nos dias e semanas seguintes, tornando-se quase um lema para a campanha nacional de segurança infantil que surgiria desse caso. Conforme a tarde progredia e a recepção começava a se dispersar, Raquel encontrou um momento para conversar privadamente com Rodrigo. Sargento, ela começou hesitantemente. Isabela tem perguntado. Ela quer saber se pode visitar Rex às vezes. Não frequentemente. Não quero atrapalhar o trabalho dele ou causar problemas, mas apenas ela diz que quer que ele saiba que ela está bem, que ela não esqueceu dele. Rodrigo sorriu calorosamente. Senhora Costa, seria uma honra. Na verdade, estudos mostram que manter conexão com os primeiros respondentes que ajudaram em situações traumáticas pode ser muito benéfico para o processo de cura de vítimas, especialmente crianças. Se o terapeuta da Isabela concordar, podemos definitivamente arranjar visitas regulares. Rex está se aproximando da aposentadoria de qualquer forma, então ele terá mais tempo livre em breve. Os olhos de Raquel se iluminaram. Aposentadoria? O que acontece com cães policiais quando se aposentam?
Geralmente, eles são adotados, frequentemente por seus handlers ou por suas famílias, Rodrigo explicou. No caso do Rex, eu já havia planejado adotá-lo quando chegasse a hora. Ele é meu parceiro há 7 anos, não consigo imaginar me separar dele. Mas ele fez uma pausa, uma ideia claramente se formando em sua mente. Se sua família estivesse interessada, talvez pudéssemos arranjar algo, tipo custódia compartilhada, se você quiser. Rex poderia passar tempo com vocês, especialmente com Isabela, enquanto ainda vive comigo. Seria bom para ele ter mais pessoas em sua vida, e seria terapêutico para Isabela ter acesso regular ao cão que a salvou. Raquel teve que piscar rapidamente para conter lágrimas de gratidão. Isso seria maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Obrigada, sargento. Obrigada por tudo. Enquanto isso, do outro lado do salão, Isabela estava sentada no chão cercada por vários dos pastores alemães, incluindo Rex, que havia sido liberado de seus deveres formais por enquanto. Ela acariciava cada um deles, conversando baixinho, contando a eles sobre sua escola, seus amigos, os pesadelos que ainda tinha às vezes, mas que estavam ficando menos frequentes. Os cães ouviam com aquela paciência infinita que apenas animais verdadeiramente especiais demonstram, ocasionalmente lambendo sua mão ou pressionando seus focinhos contra ela em gestos de conforto silencioso. Uma jornalista jovem, que havia recebido permissão especial para ficar após a recepção oficial para uma matéria de acompanhamento mais profunda, observava a cena com lágrimas nos olhos. Ela se aproximou de Cabo Silva, que estava por perto. Em todos os meus anos cobrindo histórias policiais, a jornalista disse suavemente, nunca vi nada assim. A conexão entre aquela menina e esses cães é quase mágica. Silva sorriu. Não é magia, é confiança, é reconhecimento. Isabela sabe que esses cães a salvaram quando ela não podia salvar a si mesma. E os cães sabem que ela precisava deles e que eles responderam. É uma ligação forjada em um momento de necessidade absoluta. E esse tipo de ligação nunca realmente desaparece. As semanas se transformaram em meses. O caso continuou se desenrolando, com mais prisões sendo feitas à medida que a investigação revelava a extensão completa da rede criminosa. Marcos Vinícius Teixeira foi condenado a 68 anos de prisão por múltiplas acusações, incluindo sequestro, tráfico humano e outras acusações relacionadas. Outros 6 membros da rede também receberam sentenças longas. Mais importante, 12 crianças no total foram resgatadas direta ou indiretamente como resultado da captura de Marcos, e incontáveis outras foram potencialmente salvas da mesma rede criminosa sendo desmantelada. Isabela continuou sua terapia e gradualmente retornou a uma aparência de normalidade, embora ela claramente nunca seria exatamente a mesma menina que havia sido antes do sequestro. Mas talvez isso não fosse necessariamente ruim. Ela era mais cautelosa agora, sim, mas também mais consciente, mais empática com outros que sofriam, mais determinada a fazer diferença no mundo. Ela começou a dar palestras em escolas sobre segurança pessoal, sempre acompanhada por Rex ou um dos outros cães policiais. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Nunca desista, sempre procure uma saída. E se você souber algo que pode ajudar, mesmo que pareça pequeno ou bobo, use esse conhecimento. Pode salvar sua vida. O programa educacional que surgiu dessas palestras, chamado Projeto Isabela, Segurança através do Conhecimento, foi implementado em mais de 500 escolas em todo o Ceará e depois se espalhou para outros estados. Milhares de crianças aprenderam sobre como reconhecer situações perigosas, como reagir se fossem abordadas por estranhos e, sim, como cães policiais podem ser aliados cruciais em emergências. Rex, como prometido, passou para a aposentadoria 6 meses após o resgate. Ele agora dividia seu tempo entre a casa de Sargento Rodrigo e visitas regulares à família Costa.
Isabela o visitava toda semana e a ligação entre menina e cão apenas cresceu mais forte com o tempo. Ela frequentemente fazia sua lição de casa sentada no chão ao lado dele ou lia livros em voz alta enquanto ele descansava a cabeça em seu colo. Era terapia para ambos. Isabela encontrava conforto e segurança na presença dele, e Rex, após anos de serviço intenso e estressante, encontrava paz na simplicidade de apenas ser um companheiro para uma criança que precisava dele de uma forma diferente agora. Em uma tarde de setembro, quase um ano após o resgate, Isabela estava sentada no quintal de Rodrigo, brincando com Rex, quando sua mãe chegou para buscá-la. "Bela, amor, está na hora de irmos", Raquel chamou. Isabela se levantou, limpando grama de suas calças. Ela abraçou Rex como sempre fazia antes de partir. "Até semana que vem, Rex, te amo." O cão velho lambeu sua bochecha e balançou o rabo, observando-a caminhar em direção ao carro de sua mãe. No carro, a caminho de casa, Raquel olhou para a filha pelo espelho retrovisor. "Você está feliz, querida? Realmente feliz?" Isabela pensou sobre a pergunta seriamente antes de responder. "Sim, mamãe. Eu tenho pesadelos ainda às vezes, e fico assustada em lugares que não conheço. Mas eu também tenho você, e a vovó, e meus amigos, e Rex. E eu sei agora que mesmo quando coisas ruins acontecem, sempre tem pessoas boas e cachorros bons prontos para ajudar. Então, sim, eu acho que eu sou feliz. Um tipo diferente de feliz, mas feliz mesmo assim." Raquel teve que piscar lágrimas pela milésima vez desde que tudo havia acontecido. Sua filha havia crescido tanto, havia amadurecido de formas que nenhuma criança de 9 anos deveria ter que amadurecer, mas ela havia sobrevivido. Ela havia não apenas sobrevivido, mas havia prosperado, transformando seu trauma em propósito, seu medo em força. Naquela noite, como todas as noites desde o resgate, Isabela ainda assistiu a vídeos de cães policiais antes de dormir. Mas agora, enquanto ela assistia, ela não via apenas animais bonitos fazendo truques impressionantes. Ela via parceiros, heróis, salvadores. Ela via Rex e seus companheiros correndo através da poeira quente do Ceará para alcançá-la quando ela mais precisava. E ela sorria, sabendo que em algum lugar, em lares por todo o país, outras crianças estavam assistindo aos mesmos vídeos. E talvez, apenas talvez, se uma delas algum dia se encontrasse em perigo, elas se lembrariam do que viram. Elas se lembrariam que cães policiais podem ouvir o inaudível, ver o invisível, encontrar o perdido. Elas se lembrariam de Isabela e de Rex e da ligação extraordinária que os uniu naquele dia quente de verão e salvou não apenas uma vida, mas dezenas delas. E elas teriam esperança, porque às vezes esperança é tudo que precisamos para sobreviver até que a ajuda chegue. E às vezes essa ajuda vem em 4 patas, com orelhas alertas e um coração corajoso que não conhece o significado da palavra desistir. E aí, pessoal, chegamos ao final dessa história incrível. Se você ficou emocionado como eu, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Aqui a gente traz histórias reais, que realmente importam, que fazem a gente parar e pensar sobre a coragem, sobre compaixão, sobre como até as coisas pequenas que a gente aprende podem fazer diferença enorme quando mais precisamos. E agora, quero saber de você. O que você aprendeu com a história da Isabela e do Rex? Você tem alguma história de bravura para compartilhar? Sua ou de alguém que você conhece? Escreve nos comentários, porque aqui a gente forma uma comunidade de verdade, onde cada voz importa, cada história merece ser ouvida. E quem sabe sua história pode inspirar alguém que está precisando de esperança hoje. A gente se vê no próximo vídeo e lembra, nunca subestime o poder do conhecimento, da coragem e da conexão entre humanos e os animais incríveis que compartilham esse mundo com a gente. Até a próxima e obrigado por estar aqui com a gente!